tá bom? Mas a gente vai começar também falando de um outro assunto. No mundo que a gente vê constante transformação, com surpresas todos os dias, aprender, como eu sempre falo, é necessário. A gente só para de aprender quando para de viver. Experiência não é sempre fazer o mesmo, mas sim descobrir novas maneiras para fazer diferente. Adaptando-se aos novos desafios, independente da idade. E é por isso que a gente já vai falar sobre comunicação, tá bom? Entender como é que a gente vai se comunicar melhor depois dos 50 anos, para que a gente que a gente tenha relacionamentos saudáveis. E eu recebo ele, que é consultor de carreiras, especialista no assunto, Lincoln Firuzmand. Seja muito bem-vindo, muito bom te receber. Obrigada por estar aqui, viu? Que alegria ver você mais uma vez. Vamos lá, bater papo. Você está sempre com as portas abertas aqui. A gente aprende muito contigo. E eu até contei na abertura do programa que fiquei curiosa em relação ao tema e peguei para mim, até assim, com uma certa surpresa, porque a gente, hoje em dia, está vivendo uma fase que já não gosta dos rótulos, né? Da idade. Ah, a maior idade, a melhor idade, a partir dos 50. Mas é fato que a gente tem que tomar cuidado com a nossa comunicação após os 50 anos? Isso é pesquisa, Lincoln? É uma pesquisa e é um fato real. Do mesmo jeito que a gente percebe que a criança, né, no início da vida, ela vai mudando os processos de comunicação, na fase adulta, na adolescência e no início, digamos assim, depois dos 50 anos, essa comunicação se intensifica mais. Ou seja, tudo passa a ter um significado muito mais profundo e com uma carga emocional e sentimental, muitas vezes, muito maior do que no início da vida, por exemplo. Porque a gente fica mais intensa, mais sem filtro? Como é que é isso? Mais intensa, mais sem filtro, ou seja, eu acabo dizendo muitas vezes aquilo que de fato não necessariamente o outro quer ouvir, mas o que ele precisa escutar. Ou seja, os filtros vão ficando diferentes. E isso normalmente, se não é bem dosado, acaba gerando conflitos interpessoais. Pode magoar, né? Pois é, porque comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Portanto, se o outro não entendeu o que você quis dizer, o problema de comunicação já existiu. Então, por isso que é muito comum, depois dessa idade, a gente ter um controle muito maior e uma segurança muito maior naquelas coisas que nós vamos dizer, mas, sobretudo, em como vamos dizê-las. Porque isso é o que vai fazer a diferença numa relação interpessoal, por exemplo. Maravilha. Eu falo muito para as meninas, para você que está em casa, sobre a importância da gente falar numa conversa, principalmente de relacionamento amoroso, né, de casamento, sobre o que a gente está sentindo, como a gente está se sentindo e não acusando o outro, porque na acusação a gente acaba ferindo o outro. Esse seria um caminho, a gente falar mais da gente do que do outro? É um caminho e o diálogo também sempre aí para qualquer faixa etária, ele vai ser um ponto de mudança nesse processo de uma relação mais saudável. Porque o que acontece, Cláudia, é que chega num determinado momento da idade, principalmente depois dos 50 anos, que aquilo que a gente diz não é o que vale tanto, mas como nós dizemos, mas sobretudo o impacto que isso vai causar nessas relações e nesse momento em que eu vivo da minha vida. Ou seja, o meu filtro tende a diminuir, eu passo a ser mais sincera naquilo que eu coloco e, às vezes, para o outro, o que é óbvio, na verdade, não existe. Então, a gente sempre brinca dizendo que o óbvio não existe. É preciso tomar cuidado. Eu convivo com alguém há 20, 30 anos e eu acho que ela ou ele vai saber o jeito que eu gosto de tomar aquela sopa, de tomar aquele caldo, de comer aquele almoço de domingo com a família. E essa pressuposição acaba muitas vezes gerando um conflito porque eu nunca dialoguei de fato, de verdade. Agora tem um outro lado, né? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando que a gente também tem uma tendência, quando fica mais velha, de falar assim, eu falei mesmo, não gostou, problema dele. E não só em relacionamento afetivo, mas em relacionamento social, né? E fica aquela pessoa desagradável. Coisa que a gente não deve fazer, porque no final da vida a gente vai precisar de gente em volta da gente, de amigos, de convívio, né? Isso é muito precioso pra gente, mas às vezes a gente mina as relações com esse nosso jeitinho sincero. É o tal do sincericídio, né? E esse filtro vira um problema, porque com as redes digitais e sociais, as pessoas também acabam extrapolando isso para o ambiente digital. Então elas dizem mesmo, eu conheço pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Então as pessoas que gostem de mim ou que gostam de mim, que aprendam a lidar com o meu jeito. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que isso afasta as relações ao invés de aproximá-las. Eu não crio mais conexões, porque a gente sabe que, no fundo, nós queremos conviver com pessoas que nos tragam sempre uma nova perspectiva, um olhar, um ressignificar para as coisas do dia a dia. E se eu tenho alguém que o tempo todo só aponta problema, ou que é sincero ou sincera demais,
às vezes isso pode magoar e criar uma ruptura ali numa relação afetiva, numa amizade, no trabalho, em qualquer que seja o âmbito. Saber disso não basta. A gente fala, e eu sei que muitas telespectadoras e telespectadores ouvem, mas não conseguem fazer mudança. Porque, imagina, a gente com 50 anos tem o nosso jeitão e, de repente, nessa altura do campeonato, está mais sem filtro ainda. Difícil mexer nessa base, né, no que a gente é. Como é que a gente consegue melhorar essa comunicação? Qual é a sugestão que você dá? Tem que pedir ajuda, tem que pedir para aquelas pessoas que mais nos amam, que convivem com a gente diariamente, que nos ajudem a dosar esse filtro. E aí é importante uma relação de confiança. Então eu posso estabelecer com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu neto. Olha, se você perceber que em algum momento eu disse algo que pareceu ofensivo, que pareceu além da conta, me dá um toque, me chama de lado, porque essa é uma maneira simples da gente prestar mais atenção. Porque nem sempre aquilo que nós falamos, nós escutamos. E isso gera algum tipo de reação. Quando a gente pensa em comunicação, Cláudia, a gente precisa entender que comunicação é um verbo de ação. Toda vez que a gente fala em comunicação, a gente fala em transformar algo comum em ação. E qual é a ação que eu tenho causado com a minha comunicação? Positiva, assertiva, conflitiva. Então, essa é uma reflexão que eu preciso muitas vezes pedir para as pessoas à minha volta me ajudarem. Quer ver uma coisa que acontece muito, que talvez você se identifique? Relação com nora. Eu vejo muita sogra que tem uma relação difícil com a nora. E aí a sogra fica arrasada, porque a gente quer conviver com o filho da gente, né? Que é o grande amor da nossa vida. Mas aí o filho, ele tem uma nova família e ele vai proteger a família dele, a nora, a mulher dele, que é a sua nora, enfim. E por que será que essa relação desgastou? Muitas vezes é porque a gente falou o que não devia, né? Eu adorei isso que você falou. Então, já fazer a parceria com o marido e falar, olha, eu quero ter uma comunicação melhor. Se eu extrapolar, me chama. É isso. Pede ajuda, sinaliza que você eventualmente pode, em algum momento, ter passado da dose, para que as pessoas também tenham essa liberdade. Porque assim, Cláudio, o que acontece é, se eu não dou liberdade para o outro sinalizar que eventualmente eu passei da dose, eu passei da conta, dificilmente a gente acaba falando. Então, o que acontece muitas vezes na relação é, nem vou falar mais nada, porque eu já falei uma vez, a pessoa olhou com aquela cara feia, então eu já percebi que ela não quer que eu diga nada. E aí isso vai minando as relações, né? Quer dizer, pouco a pouco as pessoas deixam de conviver com você porque percebem que não tem uma relação ali, não só uma relação sincera, no sentido da sinceridade afetiva, mas no sentido do cuidado do que eu vou dizer para o outro. Porque aquilo que a gente fala para o outro, no fundo a gente está falando para a gente também. Com certeza. Aí é que a gente tem que desenvolver uma outra característica. Eu penso que a gente tem que desenvolver a humildade. E muitas vezes as pessoas confundem humildade com humilhação. Então, assim, você ser exortado por alguém, né, receber aquele toque, pega leve, ó, vem cá, cuidado com isso que você falou, que pode gerar um atrito, não é humilhação, não é falar mal de você, é o contrário, é te ajudar, né? É ser cuidadoso. E nas relações afetivas, a gente tem um detalhe muito maior, porque a convivência, o passar dos anos, faz com que a gente ligue o piloto automático. E é nesse piloto automático, muitas vezes, que a gente perde a mão, que a gente deixa de reviver aqueles bons momentos do início de uma relação, onde eu conversava, eu dialogava, eu expunha as coisas, e aí eu passo a querer que o outro adivinhe o que eu penso, que o outro sinta como eu sinto, mas se eu não externalizar, se eu não trouxer exemplos práticos, isso vai gerar conflito ao longo do tempo. E nesse caso, depois dos 50 anos, o foco principal é, como normalmente eu me torno mais sincero pelo próprio sincericídio e o meu filtro é menor, isso pode acabar gerando mais conflito nessas relações. Olha lá, tá vendo como vale para várias situações, né? Vale para a situação familiar, essa questão que eu falei, de nora com sogra, isso é muito comum, mas vale também para a relação a dois, até para um casamento muito longo, né? Porque ao longo do casamento da nossa história, a gente tem vários desafios e às vezes muitos conflitos. E se não bem resolvido, vai gerando afastamento, que aí é o assunto que a gente tem ainda hoje, que é a solidão acompanhada. Pois é, e com os filhos também. Então, imagina, nós temos intervalos de gerações muito espaçadas. Então, se eu tenho alguém, por exemplo, com mais de 50 anos, com um filho adolescente ou entrando no início da adolescência, isso também pode ser um desafio, porque o jeito de se comunicar é diferente, a forma como ele se expressa para o mundo também é diferente. Então, eu preciso sempre buscar aprender, desaprender e reaprender. E, claro, se está na dúvida, se acha que pode melhorar, procura ajuda. Terapia sempre é uma forma muito positiva da gente ressignificar
coisas que nós fazíamos e que a gente quer dar um novo sentido agora para a vida. Nossa, eu tenho certeza disso. Como é bom fazer terapia, como é importante. Você falou com os filhos, né? Me lembro, minha filha, ela fala para mim assim, mãe, o que você fala para mim tem um peso muito grande. E às vezes eu falo o que eu não deveria ter falado e que para ela tem uma força gigante e às vezes incomoda e machuca. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão o que acontece? O filho entra no carro, por exemplo, e é celular, vai bater papo com o quê? Para quê? Você vai magoar, né? E aí você acaba gerando esse afastamento. E um outro ponto importante, Cláudia, tem a ver com a escuta. Aquela escuta ativa e transformadora. O que é uma escuta ativa? A escuta ativa é aquela quando de fato eu presto atenção, quando eu crio conexão no diálogo que eu tenho com o outro. Na maior parte do tempo, a gente percebe que as pessoas estão ouvindo muitas coisas, mas estão escutando muito pouco. E a comunicação passa pela escuta, porque quando eu dialogo com alguém, eu escuto aquilo que o outro ou a outra me disse e a partir disso codifico para trazer uma nova informação. Então há uma troca constante e muito olho no olho. E o que a gente percebe hoje nas relações é que as pessoas estão se ouvindo muito e escutando pouco. Então, é aquela situação da dona de casa, por exemplo, que está fazendo alguma coisa, falando com o filho, que está no computador, ela está conversando com ele, ele diz, não, estou te ouvindo, mãe, estou te ouvindo. Mas se passar 10 minutos e perguntar o que foi que eu disse, ele não sabe nem que você estava ali presente do lado dele. É verdade. Então, é preciso parar e escutar para que também essa comunicação seja uma comunicação de mais qualidade e uma comunicação não violenta nas palavras e nos gestos, que o corpo também fala. Às vezes eu não preciso dizer nada abrindo a boca, mas só a minha forma de me comunicar, a minha expressão corporal pode ser um ato, por exemplo, de violência, entre aspas, numa relação de diálogo com o outro também. E aí não tem jeito, gente, tem que trabalhar isso, por mais que às vezes você fale, não, mas é meu jeito, tem gente que é sisudão, fechadão, fala apontando o dedo porque viu o pai falar a vida inteira, mas isso ofende, né? Eu digo o seguinte, quando alguém aponta um dedo para você, ou quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 para você e um para o Deus lá de cima. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque ao julgar o outro, a gente só está olhando para um espelho que está refletindo a nossa própria imagem. Aliás, você deu o exemplo da mãe que está falando e o filho que não está ouvindo. Eu imagino que você que está em casa deve ter pensado assim, isso acontece comigo, eu falo, ninguém presta atenção. Mas aí eu fico pensando, não é assim que a gente também deve ouvir uma entrevista, né? É pensando em você. Você tem prestado atenção? Eu confesso que eu tenho tido um pouco de dificuldade de prestar atenção em alguns assuntos. Minha mente está vagando. Eu não sei se é o mal do século, não sei se é porque a gente tem um pensamento muito acelerado. O que acontece? A gente precisa ter momentos de qualidade no diálogo e na escuta. Como a gente o tempo todo é recheado de muitas informações, principalmente pela tecnologia, a gente acaba se distraindo muito mais facilmente. Então é preciso criar momentos de pausa. Então esse é o momento para eu conversar com os meus filhos, para escutar os meus filhos, para falar com os meus filhos. Esse é o momento para estudar. Se a gente não fizer essas pausas, Cláudia, a tendência é que com o passar do tempo a gente tenha muita informação, mas pouco conteúdo. Porque eu conheço sobre de tudo um pouco, mas não me aprofundo em nada, porque está tudo no campo da superficialidade. Ou seja, tempo para cada coisa. E tem alguma técnica para fazer essa escuta ativa? Você falou que é o olho no olho, né? Peguei isso, tentar prestar atenção, mas, sei lá, perguntar, o que a gente deve fazer, assim, para não perder o foco? Combinados. Então, vamos supor numa relação a 2, né? Ou com os filhos mesmo, ou com um amigo. Agora é o momento de eu dizer aquilo que eu penso, que eu sinto, e eu gostaria muito que você escutasse para que, a partir disso, a gente tentasse encontrar uma solução. Então, quando eu dialogo colocando para o outro a expectativa que eu tenho, fica mais fácil eu evitar esse conflito e esse distanciamento. O problema é que a gente fala, quer que o outro tenha uma determinada atenção, mas às vezes a gente não disse de verdade qual o nível de atenção que eu quero que ele ou ela dê naquele momento da conversa. Então, isso é uma relação que parte muito mais comigo do que com o outro. Se eu estabeleço isso, fica mais fácil um diálogo mais honesto, mais sincero e mais recheado de afeto e carinho. Perfeito. Sem contar que eu acho que a gente vive numa sociedade tão competitiva que até as relações entram nesse nível, né? Então, o outro tá falando ali do sentimento dele, você já tá pensando na resposta maravilhosa que você vai dar para rebater, para você ganhar a discussão. É complicado. É como sempre se eu estivesse escutando, não com a intenção de escutar, mas com a vontade de responder. E aí não vai ter diálogo, não vai ter comunicação. Perfeito. Olha, a sementinha já foi deixada, mas agora é com a gente, né? Querer mesmo hoje ser melhor do que ontem. É um dia após o outro. É batalhando. Se você puder, fazendo terapia
ouvindo mais o Lincoln. Ele, inclusive, tem um canal no YouTube que é Lincoln Firuzmend. Ele fala muita coisa importante lá. Pode colocar o nome dele. Tem um tracinho L-A-T comercial F. Mas se você colocar Lincoln Firuzmend, você vai encontrá-lo lá falando muita coisa importante, tá? E no Instagram, L Firuzmend. Você que, de repente, está de férias, mas é recursos humanos de uma empresa, consultor de carreiras maravilhoso, contrata para dar treinamento aí para o seu pessoal que vale a pena. E o contato é o 12991655499. Lincoln, muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Foi um prazer Cláudia. te receber, viu? É sempre uma alegria estar com você. Então volte sempre. Obrigada.